His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love. Instead of a stamp, I put kisses. The postman said that's best to do. I've written a letter to Daddy saying I love you. Conceda a palavra à nobre parlamentar, deputada Joyce Hasselmann, para a sua exposição. Só uma questão de ordem, presidente, por favor. Eu gostaria de saber se a convidada, apesar de ter sido convidada e não intimada, se ela poderia prometer dizer a verdade e nada mais que a verdade, como se intimada estivesse. Começou a palhaçada. Nobre deputada, a deputada é convidada. Se ela quiser jurar, não sou eu que iria obrigar, entendeu? Ela é convidada, a convidada tem essa prerrogativa de jurar ou não. Então, Vossa Excelência poderia questionar ela se ela poderia fazer o juramento? Presidente, essa questão de ordem é baseada em qual artigo do regimento? Duas questões de ordem. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência pretende fazer algum juramento ou não. Isso cabe a Vossa Excelência decidir. Não, ela veio aqui para contar a história, desenho animado, pra gente. Faço questão. De fazer o juramento? De fazer o juramento. Então, juro falar a verdade, somente a verdade, e nada mais que a verdade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado A deputada que Alexandre interpelou a nossa convidada de hoje, ela está por qual partido? É sério isso? Viramos criança agora. Vamos voltar sério, para o qual é o jardim de partido? infância. Deputada, poderia responder, por um acaso? Eu estou como vice-líder do PSL. Eu acho que isso é notório, todo mundo sabe. E não precisaria estar dizendo isso. Não sei. Mas qual é o partido dele? Não. Vossa Excelência ainda está afiliada ao PSL. Eu estou, mas não foi para a minha pergunta, não. Mas a pergunta não foi para a convidada. Ah, foi para... Já está respondido. Então, com a eu palavra, a virei intimada. deputada Joyce Hasselmann. Eu até cheguei um pouco atrasada, meu telefone não parou de tocar até o último momento, com pessoas pedindo para que eu não viesse trazer essa exposição, que isso poderia gerar algum desgaste, né, além do que já existe para o governo, ou mesmo para o próprio presidente da República. Então, eu vou deixar bem claro a todos os senhores que a minha missão aqui não é arranhar a imagem da instituição Presidência da República. Eu ajudei a eleger este presidente, como todos sabem, e isso é público e notório. Basta um Google. E, aliás, não ajudei a eleger só este presidente, ajudei a eleger parte da bancada do PSL, que hoje está na Câmara dos Deputados. Fiz vídeo, chamadas, para vários, inclusive para os 3 que estão aqui. Fiz, Felipe? Não. Depois eu fiz para você, eu não fiz pessoalmente, fiz para você. Estamos falando de crime. Dá licença aí, amigo. Obrigado. Presidente, eu gostaria de usar da palavra por um minutinho, como eu fui citada aqui. Pela ordem. Não, eu estou inscrita, mas eu vou ter que ir a uma reunião. Não, está todo mundo inscrito. Tem que respeitar a inscrição. Está todo mundo inscrito, presidente. Presidente, é sobre a citação. Pela ordem, que foi feita. presidente. Eu quero Vamos fazer respeitar a inscrição. Espera, presidente. Vamos respeitar a inscrição. Presidente, Ela foi citada pela ordem. Vamos respeitar a inscrição. eu estou inscrita. Senhora deputada, Mas ela não foi se trata citada, disso, presidente. Eu quero a falar nobre sobre deputada essa foi citação. citada. Isso é uma regra. Obrigada, Quando a pessoa é citada, presidente. tem que ter o direito de resposta. Isso é normal. Obrigada, presidente. Eu sempre considero que é uma questão de inteligência, deputada, conseguir compreender o que é uma figura de linguagem, uma metáfora. Veja bem, o que eu usei... Presidente, por favor, assegure a minha palavra. Deputada, sua palavra está assegurada. Eu só não posso fechar a boca dos seus colegas. Pois não.
Mas eu retomar o meu tempo, o senhor pode. Não, a senhora não tem tempo, ele concedendo o tempo. Então, o que eu postei foi uma capa de uma revista, não sei se foi Exame ou qual foi, e nós pensávamos que a maior facada que Bolsonaro receberia nas costas seria a do Adélio. A maior facada seria a do Adélio. Que comparação, hein? A comparação, para quem tem um mínimo de inteligência, quando eu falo em facada, presidente, por favor, por gentileza. E se as pessoas aqui que estão presentes, algumas delas, têm um pensamento linear, que não conseguem compreender facada, traição. Deputada, responda. Facada, traição. Com facada. O que eu quis dizer, e é bem claro, qualquer pessoa com mínimo de inteligência entende que facada significa traição. Facada nas costas, traição. Eu juntei a figura do Adélio, que fez uma facada horrorosa, um atentado. Em nenhum momento eu me dirigi à deputada Joyce como homicida, assassina. Ela fez esse tipo de mimimi, falou que me comparou com um assassino. Não, deputada Joyce, eu espero que a sua inteligência seja suficiente para entender que facada significa traição. E se Vossa Excelência não está feliz de ser chamada de traíra, traidora, espere para ver as redes sociais hoje. Já usou o tempo, não é Vossa Excelência que diz. Que estão agora... Presidente, tem uma ordem... Presidente, as redes sociais estão chamando de fake news. A deputada Joyce de traidora Deputada, Vossa Excelência pediu um minuto... Chega de sola, Bia. Chega de sola. Vossa Excelência pediu um minuto porque foi citada, deputada. Eu já lhe concedi 4 minutos, deputada. Quero falar, a senhora pediu um minuto porque foi citada. Eu quero dizer o seguinte, para concluir, presidente, quero dizer que quem está escrevendo traidora nas redes agora não são robôs, são pessoas privadas, indivíduos. E se a deputada não gosta disso, paciência, mas é o que o público acha dela. Presidente, a palavra do deputado Alexandre Frota. Ô, deputada Joyce, eu vou relembrar aqui, apesar da senhora ter sido elegante e não querer relembrar, eu vou relembrar aqui. A senhora era a líder do governo. E aí, na quarta-feira, a senhora amanheceu como? Eu anotei aqui. Desculpe as mulheres presentes, mas eu vou falar. A senhora amanheceu como amante, prostituta, traidora, vagabunda, mentirosa, pilantra, aproveite o seu primeiro mandato, que será o último, gorda, porca, sem noção, pretensiosa, falsa, interesseira, oportunista, leviana. Mas antes não era. Não, antes era porque antes o senhor não era. De vagabundo, antes não era. O senhor chamou a Joyce antes de não é. Por favor, eu tô com a palavra. Eu tô com a palavra aqui, por gentileza. Deputado está com a palavra, eu tô com a palavra aqui, por gentileza. Escrita para falar no seu momento. Então, a senhora, da noite para o dia, se tornou esse personagem por fazer o contraditório, por não aceitar participar desse processo infeliz que muitos deputados aqui dentro, inclusive, já passaram, inclusive eu. A deputada Joyce falou aqui das fake news que supostamente os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro espalharam, né? Ela disse que chamou até de organização criminosa. Joyce, até 2 meses atrás, para você, organização criminosa era o PT. Né? Se eu pudesse fazer uma pergunta, porque eu não posso agora, porque estou falando como líder, eu perguntaria se você ainda acha que o PT é uma organização criminosa. Não mudo minhas posições, cara deputado. Ótimo. Não, mas eu não posso fazer a pergunta, você não pode nem responder. Né? Pois bem, mas nesse momento aqui na CPI, a senhora se alia à quadrilha que simplesmente tenta de qualquer maneira derrubar o nosso presidente. Ver você aqui fazer uma dobradinha com o Rui Falcão, que não está mais presente, que foi presidente do PT, fiel escudeiro do condenado Lula. Aliás, ao que parece, você pode ter até esquecido que fez um culto ecumênico no seu gabinete, né, exorcizando de lá aquele pessoal do PT que ocupava o cargo. Afinal de contas, por tudo que disse até aqui, me parece que você seja um expert em fake news. Aliás, eu gostaria de lembrar aqui, né, do site Intercept, que denunciou você como sendo uma das maiores propagadoras de fake news na última eleição. Se você não fosse do governo, eu acho que você não estaria aí como convidado, estaria aí como convocado e pelo pessoal do outro lado, que agora você faz coro com eles. É muito triste ver isso.
Eu fico, de fato, intrigado, né? Porque declarou algum tempo atrás, Joyce, que você queria ser o Bolsonaro de saia. Então, está aliado aqui, nesse momento, ao que você chamou de quadrilha, e esquece de como denunciou que o PT era o maior disseminador de fake news das eleições do ano passado. Isso me deixa, como eu disse, constrangido. Como eu disse, há algum tempo atrás, para terminar, o PT é, ao mesmo tempo, o pai e a mãe de todas as fake news no nosso país. Quando era oposição, montou um esquema de produção de dossiês falsos para destruir os adversários. E quando foi governo, aprimorou o esquema criminoso usando do aparato policial do Estado e das gordas verbas publicitárias aí do SECOM. As milícias digitais são verdadeiras. Inclusive, eu já requeri aqui ao SECOM todos os pagamentos de verbas publicitárias para a milícia digital petista, e assim que eu receber os documentos, eu vou requerer a juntada de todos os documentos dos autos que formam este inquérito aqui. Finalizo aqui, senhor presidente, lembrando o que eu disse esses dias, e retorno a dizer, até porque fui ameaçado aqui por um senador do PT e sempre tenta me desqualificar aqui. Eu finalizo dizendo a minha frase, que já virou uma alcunha pela internet. O PT não tem moral para investigar ninguém, principalmente aqui nessa CPI, né? O PT aqui nessa CPI é como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai gritando, pega ladrão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra... Não, eu preciso... Não, eu não fiz... Não, ele fez várias ilações e eu... Por favor, presidente. Como Vossa Excelência citou a senhor fique à vontade, convidada, por ela favor. terá o direito de resposta. Eu quero responder. Como também a nossa relatora foi citada, as duas Exatamente. A nossa terão também o direito de Isso resposta. aqui, né? Vamos lá. Quanto à tentativa, deputado Marco Feliciano, deputado que eu levei para ser vice-líder do governo no Congresso, Por isso disse do meu constrangimento em estar aqui. Que eu levei e trabalhamos juntos pela aprovação de várias matérias. Essa tentativa de me misturar com o PT, ela é natimorta. Eu sei que o senhor é muito inteligente, nós somos amigos, eu sei que o senhor está cumprindo o seu papel. O senhor está cumprindo o seu papel. Tudo bem, é do jogo democrático. Agora, jamais qualquer criatura em sã consciência me misturaria com o PT. Não teve jornalista que mais bateu no PT e denunciou o PT e saiu pelas ruas, colocando meu pescoço, inclusive, a prêmio. Perdão. Deputada Carla Zambelli, PSL presidente. De São Paulo, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu gostaria de corrigir uma questão que foi colocada no início da sessão. E aí, nessa minha fala, eu quero separar bem, e aí peço a atenção da relatora Lídice da Mata, porque a gente precisa separar bem o que é crime, do que pode ser colocado aqui como uma possível, realmente, fake news, e isso gerar um processo, do que é sentimento, do que é ataque político, do que é embate político. A gente tem que separar as coisas. Começando com essa correção do início da sessão, a deputada Joyce Hasselmann falou que ela ajudou os deputados de São Paulo a serem eleitos. 7 deputados não entraram. Nós, em São Paulo, conseguimos eleger 17 deputados no PSL, em São Paulo, mas 7 ficaram de fora. Ficaram de fora porque não conseguiram os 30 mil votos necessários, que seria o mínimo para se atingir a cadeira. Então, nós tínhamos voto suficiente para eleger 17 deputados, mas 7 não entraram porque não tiveram o mínimo. Então, quando ela diz que os votos dela serviram para eleger os deputados, na verdade, os votos delas, os 700 mil votos que sobraram da cadeira dela, se perderam, com os 2 milhões e 100 mil votos que se perderam nessas 7 cadeiras, vezes 300 mil votos. Então, isso é matemática, ou seja, tem que se corrigir isso. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que os 7 deputados não entraram? Por que não tiveram 30 mil votos? Até foi solicitado nas redes sociais que eu falasse sobre isso aqui, porque houve uma construção de fake news durante a campanha feita pela deputada Joyce Hasselmann, em que ela tentou acabar com as candidaturas de várias pessoas. Eu tenho aqui vídeos para provar, eu posso até passar os vídeos depois durante a minha fala, em que ela se dizia a única pessoa chancelada pelo presidente Bolsonaro. E tem um áudio do presidente Bolsonaro dizendo que ele apoiava todos os deputados de São Paulo. Então, fica a minha pergunta. Por que ela se dizia a única chancelada?
né? Isso é uma fake news, já que o presidente falou em seguida, em áudios, e mandou para ela várias vezes, dizendo que havia outros deputados chancelados. Por que ela insistia em se dizer a única chancelada? E ela tentou acabar com a minha candidatura, pessoalmente falando, com um dossiê que ela enviou para o presidente Bolsonaro e para as pessoas que o cercavam, dizendo... E aí eu estou dizendo isso não porque é fake news, nós estamos numa CPMI, mas porque nós temos que separar o que é guerra política do que é crime. Então, assim, aquilo ali talvez não tenha sido um crime porque não foi público. A senhora entende, relatora? Ela no dossiê, ela dizia que eu era prostituta, abortista e traficante de drogas. O termo prostituta foi, inclusive, referendado pelo Bebiano. Então, quando ele vier aqui à CPMI, se ele vier eventualmente, ele vai poder dizer, porque eu conversei com ele pessoalmente sobre o incômodo que isso gerou durante a campanha, em que a deputada Joyce Hasselmann afirmou que eu teria sido prostituta e que eu usava drogas. E tinha até um delegado da Polícia Federal ao lado, e eu pedi que ele fizesse uma busca e apreensão nos meus endereços conhecidos. Essa questão de ela dizia que eu era abortista e que eu tinha abortado uma criança, etc., isso não ficou só no dossiê privado que ela mandou para o presidente, ela também tornou isso público. E aí eu queria que os senhores tomassem atenção no seguinte: quando a gente fala de embate político, ódio, essa questão de um ofender o outro, e até acho que concordo com o senador petista aqui de que toda generalização é ruim, né? Porque você acaba, você não tem como dizer que todos são criminosos num determinado grupo, né? Sempre tem aquela pessoa que é ruim, sempre tem as pessoas que são boas, independente do local. Mas ela publicou isso nas redes sociais, está público, né? Oportunista, eleita com os meus votos, que eu acabei de dizer que não são, porque os 700 mil votos dela que sobraram foram perdidos nessas 7 cadeiras que foram perdidas, porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara. Arma contra o presidente. Por que ela dizia que eu estava armando contra o presidente? Porque, na época da MP 870, a Joyce Hasselmann fez uma tratativa com os partidos de centro para recriar 2 ministérios. Já tinha até os nomes dos ministros. Também tirar o COAF do Moro e tirar os poderes dos auditores fiscais, que eles não poderiam, então, reportar indícios de crimes não tributados. À época, eu fiz um questionamento público à deputada, perguntando por que, como líder do governo, ela estava traindo tudo que o governo defendia até então. E aí ela disse que eu era abortista, né? Infelizmente, sou culpada pela filiação dessa abortista. Na verdade, quem assinou minha filiação foi o Major Olímpio, ele pode confirmar isso quando ele vier aqui, quando ninguém queria ela, e realmente ninguém me queria, porque ela tinha mandado um dossiê para o presidente dizendo que eu era abortista, prostituta e drogada. Na época, inclusive, da campanha, eu fiz um teste toxicológico. Então, imagina uma deputada ter que fazer teste toxicológico para provar que eu não era drogada. Consegui provar isso, né, para as pessoas envolvidas. Depois, em 20 de outubro... Recentemente, ela disse, essa mulher é um lixo humano, abortista, cruel, golpista, um monstro. À época também que eu critiquei a questão da MP 870, ela disse que eu era burra e não sabia fazer contas, quando, na verdade, é ela que não sabe fazer contas, porque ela continua falando, ainda hoje repetiu, de que foi com os votos dela que eu fui eleita. Na verdade, quem me ajudou foi o Eduardo Bolsonaro, que eu tive 76 mil votos. A diferença disso vieram dos votos que sobraram do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí, em outro tweet, você vê que isso daqui, sim, isso é um gabinete do ódio, né? Disparar essa quantidade de coisas. Aí, me chamando de serpente, a cobra ficou com ciúmes da homenagem. A homenagem que, na verdade, foi um boneco que ela combinou com alguns seguidores de fazer um boneco para ela mesma, dizendo que eu estava com inveja. Na verdade, não era inveja. Eu olhava para ela numa foto aqui, pensando em que momento que essa mulher vai ser desmascarada e todo mundo vai perceber que ela não é amiga do governo, não é amiga do Bolsonaro, nunca foi. Mas, graças a Deus, as coisas vêm à tona, né? A verdade vem à tona. Então, se o Bibiano vier aqui, ele vai poder comprovar que houve, sim, um dossiê em que a deputada dizia que eu era prostituta, drogada e abortista, em que, inclusive, o presidente ficou sem falar comigo durante um bom tempo, até que eu pude provar a minha inocência. E aí,
a história fala por si só, né? Ela também falou do deputado ator pornô, né? Ela falava o tempo todo, eu sou a única chancelada, não votem em ator pornô, não votem em abortista, etc. Eu sou a única pessoa chancelada. E isso prejudicou 7 pessoas. Eu consegui entrar, porque eu consegui fazer 76 mil votos, mas várias pessoas não conseguiram. E aí, em relação... Então, assim, só fechando essa questão, quando se fala sobre responsabilidade com o país, faltou-se com a responsabilidade com o país quando ela queria criar 2 ministérios a mais. E na reunião com o presidente Bolsonaro, ela chegou e falou, não, mas tem que ser assim, porque se não for assim, eles não vão aprovar a MP 870. E, no final das contas, a MP 870 foi aprovada sem a criação de 2 ministérios. Em relação também a acabar com a campanha, aí é uma pergunta que eu faço à deputada Joyce Hasselmann. No primeiro dia de campanha, eu anunciei uma dobradinha com a deputada estadual Janaína Pascoal, na qual essa dobradinha seria uma dobradinha única. Eu com ela, ela comigo, eu não dobraria com mais nenhuma deputada estadual e ela não dobraria com mais nenhuma deputada federal. A gente já tinha tirado fotos juntas, etc., era uma combinação. No primeiro dia de campanha, a deputada Joyce Hasselmann publica uma foto dizendo que a dobradinha de São Paulo era Joyce Hasselmann e Janaína Pascoal. A pergunta que eu faço é, a deputada Joyce Hasselmann combinou essa dobradinha com a Janaína Pascoal ou foi publicada essa dobradinha sem nenhuma combinação e nenhum acordo prévio? Porque isso era uma fake news da época, né? Agora, não uma fake news que é um crime. Não foi nenhum crime. A gente tem que separar o que é crime, o que é passível de... Quando ela me chama de abortista, ela está me acusando de um crime. E eu fico até emocionada porque eu acabei de perder um bebê. Eu estava grávida há 2 semanas e perdi um bebê. Eu tenho um filho de 11 anos. E meu filho mora comigo, eu sou uma excelente mãe. E assim, tento ter outro filho e acabei de perder um bebê e sou acusada de ser abortista. Então, assim, quando há uma imputação de um crime, muda de figura as coisas. Ela falou aqui sobre a questão de assessores não poderem ter rede social, mas dentro da assessoria dela há uma pessoa que, inclusive, eu prezo muito, é uma pessoa muito guerreira, mas é assessora dela, e que publica nas redes sociais, durante o horário comercial, ataques à esquerda. Isso acontece. E eu não acho que seja um crime, porque também, né, no PT tem gente na liderança que sobe hashtag ele não, sobe hashtag contra o governo. Isso acontece, isso é natural, é do jogo político. As pessoas que trabalham com assessores, a assessora dela, publicando Somos Todos Augusto Nunes, no dia que Augusto Nunes brigou com Glenn Greenwald. Então, assim, isso está errado? A deputada Joyce Hasselmann está assim, cometendo crime de improbidade porque uma funcionária dela está publicando e criando hashtags ou ajudando nas hashtags contra a esquerda? Não tem nada a ver, isso é guerra política isso não é crime. Agora, vamos separar o que é crime. Né? Por exemplo, quando ela diz que ela escutou pessoas falando que queriam criar uma BIM paralela, isso, quando a pessoa fala, eu sou contra autoritarismo, ela disse isso hoje. Se ela é contra autoritarismo, por que quando ela era líder do governo e escutou isso, ela não denunciou que queriam criar uma BIM paralela? Por que só denuncia depois que sai do governo? Então, assim, é muito fácil, né? Eu só vou denunciar depois que eu já saí e abandonei o barco. Mas enquanto eu estou no barco, não é crime, não é errado? E, assim, como é que ela prova isso agora? Porque afirmar coisas aqui, diz, eu escutei, eu falei e tal, como é que prova? E aí, eu vou para a questão técnica. Quando a gente fala de robôs, quando a Joyce Hasselmann até colocou ali que eu escrevi alô, milicianos, né? Porque a gente foi chamado de miliciano e de robô. Então, as pessoas até falam com plaquinha para a rua, não sou robô, não sou miliciano. E tem gente até que fez brincadeira, né, do gabinete do ódio, os milicianos do Jair Bolsonaro. Só que ela perdeu, então, 720 mil robôs? Né? Assim, pode haver perfis fake? Lógico que existem. Aí eu venho para a questão técnica e tenho como provar e posso deixar isso, inclusive, posso acostar isso nos autos da CPMI e peço, inclusive, que isso seja acostado, porque ela publicou hoje aqui que 1,4 milhões de perfis na rede do presidente Bolsonaro são fakes.
E aí, quem estiver escutando, o telespectador estiver escutando, eu peço muita atenção nesse momento. Joyce Hasselman afirmou hoje que 38% dos perfis do presidente Bolsonaro eram fakes, através de uma auditoria que ela fez. Só que eu convido os senhores, inclusive quem está ouvindo, os senhores deputados e senadores, a entrarem no Twitter audit.com. Isso é um site dentro do Twitter que o próprio Twitter oferece como ferramenta para auditar perfis fakes. E hoje eu puxei os perfis fakes que existem do presidente Bolsonaro. E, realmente, ele tem perfis fakes. Só que não é na ordem de 38%, como afirma a Joyce. É na ordem de 4%. Tá? Também aproveitei para puxar o presidente Lula, para saber, né, se todo mundo tem perfil fake ou não. 9%. E da deputada Joyce Hasselman, quando eu puxei, estou com os prints aqui, com as provas, e quero acostar essas provas para a senhora poder analisar. Há 4 anos, ela tinha 22% de perfis fakes. E hoje, na data de hoje, na rede social dela, 8% dos perfis dos seguidores são fakes. Pela ferramenta oficial do Twitter, 8% dos perfis que seguem o Joyce Hasselman hoje são fakes. E 4% dos perfis que seguem o presidente são fakes. Isso acontece com todo mundo, porque há perfis fakes na esquerda e na direita, acabei de provar com os números do Lula. E convido os senhores para entrar, Twitter, audit.com. E eu tenho também, tá? Aproveitei para puxar os meus também. Eu também tenho perfis fakes me seguindo, eu não tenho culpa disso. Então, existe uma hipocrisia. E essa hipocrisia, presidente, que a gente tem que deixar de lado, porque aqui nós somos deputados. Eu sou chamada de Ronald McDonald, por causa do cabelo vermelho. Então, a esquerda me chama de Ronald nas redes. Eu acho isso bonitinho, legal. É fofo, né? É engraçado. Então, assim, e a ela chamam Peppa, que é um desenho animado. É lógico que quando ultrapassa o limite do razoável, aí tem que se investigar pessoa por pessoa que atingiu assim como eu estou processando ela na esfera civil, para ela provar que eu sou abortista, para ela, enfim, provar as acusações de apologia, de imputação de crime que ela fez contra mim publicamente, eu acho que ela tem que entrar contra todos os perfis que atingiram e cometeram crimes, cometeram delitos. Isso tem que ser apurado. Agora, guerra ideológica, chamar de Peppa, de Ronald, ela perdeu 720 mil seguidores, não eram robôs. Né? E fake por fake, ela tem 8% de perfis fake seguindo, que é o dobro da porcentagem que segue o presidente Bolsonaro. E aí eu gostaria de pedir que ela respondesse a essas questões que eu fiz. Poucas questões, mas principalmente a questão da Janaína Pascoal, porque isso eu sei que é mentira. E vai ser muito interessante, finalizando a minha fala, é muito interessante ver o PT, PCdoB e PSOL parabenizando a deputada Joyce Hasselman hoje. E é por isso que ela está sendo chamada de traidora. E não porque nós estamos, eventualmente, imputando alguma crítica a ela. Muito obrigada, deputado Joyce. Presidente, só para informar que está em nominal novamente. Nominal, hein? Nos ausentar. Nominal. Pedir para... Qual é? Vamos ter que ir, né? Dá tempo, não, a deputada responder? Eu acho que dá. Dá tempo. Vamos lá. Eu nunca vi um show de cinismo nesse nível da deputada Carla Zambelli. Eu nunca vi nada parecido com isso. Não há uma informação aqui que seja 100% verdadeira. Todas ou são mentira ou são manipuladas. E eu vou pegar ponto a ponto. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral é calculado pela cadeira. Isso é ofensa pessoal. Senhores e senhoras deputadas, vamos manter a tranquilidade. Vamos manter a tranquilidade. Soma-se os votos da legenda e divide-se pelos mais votados da lista. Tá? Então, basta ver a lei eleitoral e pronto. Tá? Quanto às acusações, eu vou começar pela que eu imputo mais grave, porque a parlamentar, na sequência de mentiras, fala das minhas redes usando esse Twitter Audit, que é claro que já foi pego. Inclusive, ela montou uma fake news
no Twitter dela. Por quê? Esse app não é oficial do Twitter, não analisa as ações dos perfis, não analisa a interação, não diz se é robô, não tem referência de autenticidade, não tem parâmetro de verificação. E robô interage. Inclusive, quando ele analisa esse aplicativo, a consistência da rede. E quando está consistente, tem um joinha. Plim! Né? E o joinha ela apagou do fake que ela está colocando. Então, isso é muito fácil. Né? O botômetro tem critério. Acabou. Outra tentativa de mistura, aí eu não sei se é por uma questão realmente intelectual ou de caráter, é misturar robô e perfil fake. Robô é uma coisa, perfil fake é outra coisa. Não há como ter qualquer critério como impedir que um perfil fake me siga. Por quê? A gente nem sabe, qualquer um chega lá, a não ser que você bloqueie aquele perfil. Descobre que é fake, bloqueia aquele perfil. A pessoa pode seguir. Robô é outra coisa. Esse levantamento, de novo, está à disposição de todos aqui. Em relação ao dossiê que a deputada afirma que eu entreguei ao presidente da República, essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. E já que entrou um pouquinho na seara pessoal, eu vou tentar não ir muito, porque é feio, eu quero tentar resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Ele me perguntou. Se o ex-ministro Bebiano disse isso e que é um dossiê, me desculpe, o ex-ministro não fala a verdade. Eu não sei por quê e com que intuito. Em relação a você ficar magoada por eu ter feito um vídeo em que, de fato, eu perdi a paciência por outras questões e disse que havia 2 deputados chancelados pelo Bolsonaro, eu e o Eduardo, ainda fiz uma brincadeira, o Eduardo, o número 1, Joyce, a número 1. Isso aconteceu principalmente pelas insatisfações do presidente. Como a deputada deve lembrar, e se não lembrar, pode convocar a Janaína, ou pedir explicações a Janaína, numa viagem que fizemos ao interior do estado, pelo interior de São Paulo, estávamos em um caminhão e ela mentiu nas redes dela, dizendo que eu mandei expulsá-la do caminhão. Estávamos em cima de um caminhão. Você na minha cara e mandou descer, Joyce. Claro, o presidente mandou. O presidente mandou. Então, escuta. Escuta. Não, deixa, pergunta ao presidente. Pergunte a Janaína, que ouviu, a irmã da Janaína que estava lá em cima. Estávamos eu em cima do caminhão, o presidente Jair Messias Bolsonaro, Janaína Pascoal, a irmã da Janaína Pascoal, Naban Garcia. O presidente me chamou, fez uma cara feia e falou, só Joyce e Janaína aqui. Falei, presidente, o Naban tentou botar panos quentes na coisa, porque tem uma relação muito próxima, da parlamentar, tentou botar panos quentes na coisa, e eu falei para a Janaína, e aí, Janaína? Ela falou, se minha irmã descer, eu desço. Essa foi a frase que ela usou, se minha irmã. A irmã dela estava lá, e ela ficou com medo, obviamente, que tivesse algum tipo de agressão, qualquer coisa assim. Foi o presidente que pediu para que a deputada Carla descesse. O Naban botou panos quentes, ela ficou. Nesse mesmo dia, houve um jantar pela região ali, se não foi Araçatuba, acho que foi Rio Preto. Houve um jantar, isso está gravado, eu posso mostrar para vocês. Onde o presidente começa a falar quem são os candidatos dele. E ele dá nome. Nós temos para o Senado, Major Olímpio. Nós temos para a Câmara, Eduardo Bolsonaro. Nós temos para a Câmara, Joyce Hasselmann. A deputada Carla Zambelli ficava atrás, isso está gravado, e ficava sussurrando. E Carla Zambelli, Carla Zambelli. O presidente olhou, isso está gravado, fez uma cara muito ruim, tirou o microfone, cadê a Joyce? E eu estava conversando com o ex-ministro Bebiano e mais algumas pessoas na mesa, saí correndo e chego lá correndo. Então, havia um desconforto muito grande à época. Quando eu disse que eu filiei a deputada Carla Zambelli, não é que eu peguei e assinei a ficha de filiação. Ela estava de malas prontas para o Podemos. Eu para ser candidata ao Senado. E eu disse a ela, pensa na sua campanha. Quando, por circunstâncias que são alheias à minha vontade, porque eu queria ser candidata ao Senado naquela época, e creio que teríamos sido eleitos, eu e Olímpio, por circunstâncias
outras. Eu acabei indo para a deputada federal e a deputada Carla Zambelli começou a orquestrar um ataque nas redes. A própria mãe dela mandou para mim mensagens, tá? Dona Rita, eu tenho as mensagens aqui, para dizer que, por que você está fazendo isso comigo? E eu falei, venha que nós vamos te eleger. Ou, se você se sentir mais confortável em grudar na Janaína, você pode ser candidata a estadual. Ela me respondeu, minhas pautas são nacionais. Essa foi a resposta. Numa conversa de amigas. Amiga que dormia na minha casa. Que quando estava em depressão, eu ligava para tirar da depressão. Que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes. Que comeu na minha casa. Sua, do Alex, seu ex-namorado, que te deu conselhos para que você segurasse a onda nos seus impulsos para que uma conservadora que se diz conservadora realmente pudesse ser respeitada como conservadora. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem, tá? Da gente na minha casa, num churrasco, a gente dançando, nós duas, dançando, brincando, dançando. Quando eu fui obrigada a sair candidata a deputada, houve esse público, acho que está até no Instagram, houve essa guinada, presidente, de ataques, porque ela ficou insegura em não ser eleita. Ficou insegura em não ser eleita. O fato é isso. Em relação a traficante de drogas, eu nunca disse isso é mentira. A deputada, como vocês bem sabem, eu imagino, pelo menos nós que, dos movimentos, ela foi casada, morou com o Marcelo Reis, e o Marcelo Reis já confessou publicamente que tinha problemas com algum tipo de droga. Nunca eu falei nada sobre isso com ninguém. Isso é mentira. Em relação a ser abortista, de fato, eu escrevi isso no Twitter. Escrevi com a segurança de que uma pessoa que a maioria de vocês conhecem, a Sarah Winter, que morou na casa dela, ela me contou, ficou com ela um tempo, ficou no seu apartamento, sim, e você me contou algumas barbaridades. A Sarah Winter fez um vídeo em que conta a história narrativa do aborto, porque a Sarah Winter está sendo processada. Eu estou dizendo o que... tudo bem, prova na justiça. Talvez o Marcelo possa falar alguma coisa em relação a isso. E aí é o seguinte, só para retomar aqui, deputado Alexandre Frota, a Sarah Winter fez um vídeo, em que ela conta, ela narra como era a parceria das duas no Fêmea. A Carla fez parte do Fêmea, que é um grupo que a gente sabe que é de extrema esquerda. Tem ela na Paulista, a Sarah Winter postou isso com aquela coroazinha de flor assim, que o pessoal do Fêmea usa, tá? Tava lá, E segundo o que a Sarah Winter conta, não é uma coisa que foi tirada da cartola, ela contou publicamente, gravou um vídeo e depois foi aí processada, ficou com medo, mas as informações estão todas registradas na rede, tá lá. E a Sarah Winter conta essa história. E segundo a Sarah Winter, houve uma manifestação num domingo em que a deputada teria colocado dizeres fofos na barriga e na segunda o aborto já estava marcado. Isso foi ela que falou, não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Está à disposição na internet de quem quiser. Tá? Em relação à MP 870, é a mentira mais deslavada que eu já vi. E a deputada Carla Zambelli sabe disso. Isso não é engano, é mau caratismo mesmo. Essa MP 870 e a recriação de 2 ministérios, isso foi decidido numa reunião em que eu não participei. Em que estava o presidente da República, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e o líder Fernando Bezerra. E quem quiser, pergunte ao líder Fernando Bezerra. E ao presidente da Câmara e do Senado. O presidente, segundo o que me relataram, porque eu não estava nessa reunião, o presidente teria sugerido para acalmar os ânimos, porque havia uma insatisfação grande com o ministro Canuto, recriar o Ministério das Cidades. Segundo o que me disseram Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o próprio Fernando Bezerra, foi uma sugestão do presidente. E retirar o COAF do Moro à época também foi uma sugestão. O líder subiu depois na tribuna, depois ele até disse, olha, eu tive que dizer que fui eu que inventei esse negócio, mas também era uma sugestão do presidente, que nos orientou que, para não perder a MP toda, teríamos que abrir mão do COAF.
Era uma questão de lógica, de raciocínio. Nunca houve qualquer reunião comigo para recriação de ministérios. É mentira. É uma mentira, assim, das mais absurdas. Em relação a Janaína e a mim, se qualquer um de vocês tiver, assim, o cuidado de entrar nas minhas redes na época da campanha, vocês vão ver a Janaína viajando comigo. A gente fez uma viagem para o interior. Foi Suzano. A gente fez... Dá licença. Então, a deputada Janaína, que estava comigo lá, nas minhas redes, né, estava comigo em Suzano. Depois disso, a própria deputada Janaína foi ao meu estúdio, e fez uma live, porque eu estava dizendo quais eram as pessoas que eu estava apoiando, aquela coisa toda. E a Janaína esteve até lá, pegou o carro, chegou lá, foi com a irmã, deu entrevista, a entrevista está na internet. Então, qual é a lógica de você ter alguém que você está ajudando, né, e que, obviamente, tinha uma imagem sensacional, que foi no meu estúdio, eu gravar uma entrevista e não divulgar? É uma coisa surreal. É surreal. A Janaína, muitas vezes, que é uma mulher muito séria, muito correta, e nós agora vemos que ela falou muita coisa séria, né, muita verdade, ela sempre dizia... Joyce, quando começou essa rusga, né, por conta da candidatura, ela dizia, Joyce, perdoa, ela é criança, ela não sabe o que está fazendo, ela é infantil, perdoa. E eu, depois de anos de amizade, disse, francamente, com todas as letras, não, ela não é infantil, ela é mentirosa, ela é manipuladora, é psicopata. Eu disse isso à Janaína e estou repetindo aqui claramente, porque todas as coisas que eu falo, e eu estou sob juramento, eu posso comprovar. Se a Janaína jurou ser sócio-dobrada, então ela não poderia estar no meu estúdio fazendo gravação comigo. Eu não amarrei, eu não coagi, eu não botei uma arma na cabeça dela, nós temos uma relação de respeito. E mantemos essa relação de respeito. Estou terminando, presidente. Por que a líder não denunciou a BIM paralela? Porque eu não sabia. Essa informação eu consegui há 10 dias. 10 dias. Como é que eu ia denunciar uma coisa que eu não sabia? Por óbvio. Por óbvio. Você disse que estou lhe falando, Joyce. O presidente pode convocar, né? A pessoa que disse que, inclusive, confirma. Porque quem me disse foi o ex-ministro Bibiano. Foi o ex-ministro Bibiano. Né? Concluindo, deputado. Concluiu? Só para concluir, presidente, em relação a essa coisa de seguidores que mandaram fazer um boneco, isso é uma piada, né? Isso é uma piada de mau gosto que combina perfeitamente com a deputada. Antes para mim, deputado Frota, eu fiquei preocupado aqui que a deputada Carla falava presidente, olhavam para mim. Eu falei, meu Deus, eu sou presidente da CPMI. A votação foi cancelada, tá? Ela saiu porque quis. A votação foi cancelada. Confesso a vocês. A votação foi cancelada. Então, só para vocês saberem. Pela ordem, deputado. E olha, eu quero pedir desculpas a todos aqueles que tiveram que ouvir esse relato odioso, porque eu jamais entraria nessa seara se não tivesse sido alvo de uma série de mentiras e de simulações. Eu jamais faria isso. Eu, de fato, perdi a paciência no Twitter, porque uma conservadora que faz campanha contra o aborto, como nós sempre fizemos, e que tem essa história por trás, dissimulando, enganando pessoas, e me atacando com mentiras, eu perdi a paciência e realmente falei isso. Já ouvi, como ela era muito próxima a mim, muitas histórias que nós fomos puxando e descobrimos que era mentira. Em relação à assessora, que ela diz que em horário de trabalho posta coisas fakes ou ataques, eu desafio ela a provar que há 1 centavo de dinheiro público no bolso de qualquer assessor que está sendo pago para atacar quem quer que seja. Quando eu quero ir para a briga, eu vou para a briga. Eu coloco o meu rosto. Não há um único centavo. A minha equipe é extremamente enxuta, estão aqui e ponto final. Resumindo, presidente, uma sequência de mentiras digna de uma psicopata. Deputada, a senhora pode continuar. Eu imaginava, viu, deputado Frota, que só no Nordeste tinha essas guerras. Eu já vi que em São Paulo é pior ainda, viu? Confessa, não, senador deputada, a senhora pode... Depois do Vossa Excelência, pela ordem, vai entrar o senador Randolfo Rodrigues, que eu tenho certeza que deve estar também aí abismado. É muito rápido, a senhora pode continuar falando, nós estamos aqui, a comunidade espírita também está aqui na frente, como a senhora vê.
Já partiram, foram todos embora, falaram e foram embora. Mas nós vamos ficar aqui até o fim. Agora é o senador Randolfo, com muito prazer. Estou ansioso para ouvir a fala do senador. Muito obrigado. Senador Randolfo. Senhores, apenas para comprovar, está aqui foto da deputada Carla Zambelli com a camiseta do Fêmea, com a tiara do Fêmea, grávida, um dia antes de, segundo o que foi denunciado pela Sara fazer o aborto, com os dizeres na barriga, quero nascer em casa. Isso foi uma manifestação na Avenida Paulista. E, de novo, jamais traria isso à tona se não houvesse a série de mentiras. Foram várias. De maneira descarada. Então, eu preciso minimamente informar parte, né? Eu não vou entrar em outros detalhes, ela sabe até por isso que saiu. Não vou entrar em outros detalhes porque a população brasileira merece mais. Em nome da paz, senador Randolfo. O pau quebrou. Uma boa noite e sigam com Deus, que é o nosso Deus.